Paz do Senhor, estamos de volta com a nossa live de todo sábado. Estamos estudando o livro de São Mateus. Nós estamos entrando hoje no capítulo 7 de São Mateus. Temos alguns assuntos para falar, não vamos compreender todo o capítulo, né? Nós vamos até o versículo 14 hoje, a metade, né, do texto. Mas vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento, né? Jesus falando aqui sobre o julgamento. Fala também sobre a necessidade de pedir, buscar e bater. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho para o céu. Quando Jesus fala da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo. E vamos dar continuidade no sábado que vem, se Deus quiser, vamos dar continuidade ao capítulo 7, a segunda parte para terminar. Então vamos à leitura do texto. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando, se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, esse é o texto, né? Aqui Jesus está introduzindo um novo assunto, né, no seu sermão. Nós estamos agora no capítulo 7. Agora ele vai falar de um tema muito complexo, né, para a gente, que é o julgamento, a questão do julgamento. Ao mesmo tempo que condena o julgamento temerário, né? A gente percebeu aqui na leitura, a gente vai comentar sobre isso agora. Também ele incentiva. Então, como é que a gente vai entender isso? Pastor Luciano está aí, a paz do Senhor, pastor Luciano. Como a gente vai entender essa questão quando Deus fala aqui através de Jesus para a gente não julgar para não ser julgado, né? E mais à frente no texto parece que ele fala algo contrário, né? Em outras partes da Bíblia também parece que é algo contrário. A gente vai estudar sobre isso agora, nesse momento. Ao mesmo tempo que Jesus condena o julgamento temerário, ele incentiva o julgamento daqueles que desprezam a mensagem de Deus. Porque ele fala assim, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então, ao mesmo tempo, Jesus está fazendo assim, ó, vocês precisam fazer um julgamento para saber para quem vocês vão falar. Que tipo de pessoa vocês vão falar. Então, tem julgamento aqui, né? Então, como entender isso? A gente vai falar exatamente sobre isso agora, nesse instante, tá? Jesus fala que a gente não pode ser... A paz do Senhor, Conceição também está aí com a gente. Deus abençoe, Conceição. Ao mesmo tempo que a gente não pode fazer um julgamento precipitado, temerário, o próprio Jesus nos incentiva a ter um discernimento para quem a gente vai falar. Na realidade, o que Jesus está condenando aqui, logo no início, quando ele fala assim, ó, Mateus 7, tá? Para quem está chegando agora. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que vocês julgares,
sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, o que Jesus está condenando aqui? É o hábito da crítica, né? É o hábito da crítica ferina, daquela pessoa que vive falando mal dos outros, criticando as pessoas, né? Fazendo julgamentos precipitados das pessoas, e não exercício da faculdade crítica, que todos nós precisamos ter, tá, gente? Então, Jesus aqui, ele está falando do julgamento sem critério, né? Aquele julgamento que as pessoas fazem sem ter as devidas informações e as pessoas já saem julgando. É isso que Jesus está criticando aqui, tá? Na realidade, nós não podemos ficar sem fazer algum tipo de julgamento. Foi por isso que Deus nos deu um cérebro, um pensamento, uma mentalidade, para que a gente possa julgar as coisas que acontecem ao nosso redor. A gente precisa fazer juízo de valor, a gente precisa fazer boas escolhas, e para isso a gente usa a nossa capacidade de julgamento. Uma coisa é diferente da outra, tá? Só para você entender. Os escribas e os fariseus, na época, eles julgavam falsamente, né? Eles julgavam falsamente a eles, porque eles se consideravam, né, os maiorais, né? E eles julgavam também de uma maneira errada as pessoas, porque eles sempre diziam que as pessoas estavam num padrão abaixo. Então, é esse tipo de julgamento aqui que Jesus criticou, tá? Você vê que nem Jesus escapou desse critério, né? Eles chamavam Jesus de Beelzebu, de comilão, de beberrão, né, gente? Eles fizeram um julgamento totalmente precipitado da pessoa de Jesus. Então, esse tipo de julgamento Jesus critica, tá? Agora, quando ele fala aqui logo no início sobre isso, não julgueis para que não sejais julgados, e Jesus está falando exatamente sobre isso. Quando a gente faz um julgamento sem o conhecimento suficiente, a gente vai errar nesse julgamento. Quando a gente faz um julgamento sem elementos necessários, né, fundamentais, elementos, bons elementos, fartos elementos, a gente acaba fazendo um julgamento precipitado. E aí a gente vai ser imparcial, a gente vai ser subjetivo, né? Principalmente quando a gente está envolvido na questão, a gente vai querer puxar, igual o pessoal fala, né? Puxar a brasinha para sua sardinha, né, gente? A gente vai fazer um julgamento subjetivo, tendencioso. Por isso que Jesus fala, cuidado com o julgamento que vocês estão fazendo. Porque com a medida que você medir, alguém vai te medir também, tá? Então, isso não é um procedimento ideal para quem é filho de Deus. Isso não é o procedimento ideal para os súditos do reino de Deus. Cristo está nos advertindo aqui logo no início do capítulo 7 de Mateus, que a gente precisa ter muito cuidado com a crítica tendenciosa, tá? E olha a justificativa que Jesus dá, olha, para que vocês também não sejam julgados. Quem julga também será julgado, gente. Isso, a gente precisa entender isso, tá? Se a gente gosta de sentar na cadeira do juiz, né, e fazer julgamentos, em algum momento nós também estaremos nessa cadeira, como réu. É isso que Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Então, tem um teólogo que fala uma coisa muito interessante, diante da cruz, todos nós temos telhado de vidro. Então, a gente tem que dar 2 passos atrás, né? A gente tem que pensar muito bem antes de fazer um julgamento contra as pessoas. Até porque quem conhece a pessoa realmente, né, por dentro, é Deus. Ah, mãe Alessandra, mas a senhora está dizendo que a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o julgamento que a gente pode fazer, bíblico, está lá. Pelos frutos o conhecereis. Foi assim que Jesus nos ensinou. Como a gente pode julgar exteriormente? Pelas atitudes da pessoa e pelos frutos que ela produz. Através dessas duas coisas, a gente pode fazer um juízo de valor, tá? Aqui o que Jesus está criticando é o juízo sem critério nenhum, que a gente não pode fazer. A gente tem que usar um critério justo. Quando o homem exerce um juízo temerário,
Ele não está apenas usurpando um julgamento que pertence a Deus, mas também ele está estabelecendo um critério próprio para o seu próprio julgamento. É o que Jesus falou, né? A mesma régua que a pessoa vai usar para medir o outro, a fim de julgar a outra pessoa, essa mesma régua será usada para o seu próprio julgamento. E porque também as pessoas esquecem que Deus vai julgar todo mundo, né? O juiz justo é Deus. E ele tem condições de fazer um julgamento muito melhor do que o nosso. Então, quando fala aqui sobre essa questão do julgamento, é muito interessante você ficar ligado nisso, tá? Aí, lá no versículo 3 de Mateus 7, fala assim, olha... Por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? Olha só, olha como é que Jesus aqui pegou, gente, pesado, né? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do seu olho, estando uma trave no seu. Aí Jesus fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui, gente, olha só, o discernimento é necessário. A gente precisa ter discernimento, porque é muito mais fácil você enxergar um cisco no olho do irmão, às vezes, do que uma tábua nos próprios olhos, né? A gente tem dificuldade de enxergar os próprios erros, né? A gente está sempre olhando os defeitos das pessoas, mas a gente tem dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. Na realidade, a gente é muito complacente com a gente mesmo, né? Eu sempre falo isso, né? Sempre repito isso quando tenho oportunidade, de dizer que para os outros nós queremos justiça. Para nós a gente quer misericórdia, né? Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente quer, a gente vai em oração a Deus e fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Tu pede logo misericórdia, né? Mas quando o outro erra, você já quer justiça. Senhor, faz justiça, porque é para o outro. Então você quer a justiça para o outro e a misericórdia para você. Na realidade é isso, né? A gente é raso demais para ver os nossos erros e profundo demais para examinar os erros dos outros. Então, o Sproul, que é um teólogo também muito conhecido, ele fala o seguinte, nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Na realidade, gente, eu posso dizer, dentro dessas palavras aqui do Sproul, que ele falou, uma coisa muito, muito correta, muito certa. Tem gente que nunca ganhou uma alma para Jesus, mas já colocou um monte de gente para fora da igreja. Infelizmente, né? A gente não está aqui falando mal de igreja nem de ninguém, mas é uma realidade. Tem muita gente que tem uma facilidade de ferir as pessoas que eu vou te falar. Se você não tiver muito firmado na rocha, você não fica, não. Claro que a gente não pode esperar um grau de perfeição de pessoas que congregam numa igreja. Não espere isso. Você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, não espere perfeição em igreja nenhuma. Se você procurar uma igreja perfeita, você não vai achar. Até porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, inclusive eu, inclusive você. Todos nós temos as nossas imperfeições. Estamos em graus diferentes de maturidade, estamos em graus diferentes de crescimento, tá? Então não existe uma igreja perfeita. Você vai procurar a vida toda e não vai achar, tá? Mas a gente sabe que em muitos lugares, né, existem pessoas, infelizmente, que elas não nasceram de novo, vamos dizer assim, né? São pessoas que frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. E tem esse tipo de pessoa na igreja também. Então a gente tem que estar preparado para essa realidade. Existem pessoas que nunca ganharam ninguém para Jesus, mas já colocaram um monte de gente lá fora. Infelizmente, tá? Infelizmente. Mas a gente não pode olhar para essas coisas. Inclusive eu tenho um artigo escrito no meu blog, né, no meu site, alecombiblia.com.br. Se você não conhece, entra lá. Tem lá uma matéria falando sobre os desigrejados, o fenômeno dos desigrejados. Por que existem tantas pessoas desigrejadas no Brasil? Né? Foi feita uma pesquisa, saiu uma pesquisa na revista Veja alguns anos atrás. Eu até citei essa pesquisa no meu artigo que eu escrevi, que eu coloquei lá. Depois, se você tiver curiosidade para ler, você vai lá e leia. Daria para formar
muitas igrejas com um número exorbitante de crentes, só com desigrejados. Pessoas que estão fora da igreja por algum motivo. Elas não querem mais congregar numa igreja. Elas não querem mais estar lá. Infelizmente, existe um número muito grande de desigrejados. Alguns, com certeza, sofreram algum tipo de dor muito grande, né? Tem gente que não tem aquela estrutura para aguentar certas coisas e não ficou. Mas também tem muita gente que não quer compromisso, tá? Tudo isso eu falei lá. Existem pessoas que não querem ter compromisso com a igreja, né? Elas acham que a igreja é uma instituição que não precisa. Precisa sim, tá? Eu estou explicando isso lá no artigo também. Ninguém pode ser um corpo de Cristo sem estar no corpo de Cristo. A igreja é um corpo. Todos nós somos membros uns dos outros. Então, o corpo, né? A cabeça desse corpo é Cristo. E os membros, né, fazem parte desse corpo. Então, como é que pode você tirar um braço e deixar fora do corpo? O braço fora do corpo, ele vai sobreviver? Ele não vai sobreviver. Você vai necrosar, aquela parte do corpo vai necrosar e você não vai sobreviver. Então, gente, a igreja é muito necessária sim, né? Sabemos que tem muita gente imperfeita na igreja, inclusive eu, inclusive você, mas a igreja não deixa de ser igreja porque tem pessoas falhas nela. Porque nós não estamos no céu ainda, nós estamos na terra. Essa que é a realidade. Nós estamos em processos diferentes e a gente não pode também ficar dando desculpa para o nosso descaso. Tem muita gente que não é compromissada com Deus, não é compromissada com a igreja. Essa que é a realidade. As pessoas, elas querem visitar de vez em quando, mas elas não querem compromisso. Elas não querem assumir um compromisso. São chamados desigrejados. Infelizmente, a gente tem essa realidade, tá? 7, versículo 5 diz assim: Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem falou isso foi Jesus. Jesus chama de hipócrita aquele que vê transgressões pequenas na vida dos outros, mas não consegue enxergar os grandes pecados que existem na própria vida, na sua própria vida. Quem está falando aqui é Jesus, tá, gente? Antes de tratar dos outros, a gente precisa enfrentar a nós mesmos. Que a pior luta não é contra o diabo, gente. A pior luta é contra o nosso eu, tá? Porque o diabo, a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós formos sujeitos a Deus, o diabo, ele vai tentar, ele vai vir, mas ele vai fugir. Agora, o seu eu vai contigo para onde você for. A sua carne vai contigo para onde você for. Então, teu pior inimigo não é o diabo, não. O diabo já foi derrotado, ele é um derrotado. Agora, o teu pior inimigo é a tua própria carne. É o velho homem, é o Adão. O velho Adão, tá? Esse é o teu pior inimigo. Então, a gente precisa entender que o primeiro tratamento precisa ser em mim, não no outro. O tratamento primeiro tem que começar em mim. E depois no outro, tá? Porque hoje as pessoas querem inverter. Tem gente que vê erro em todo mundo, quer consertar todo mundo, e a pessoa está toda desconcertada. Ela não consegue enxergar o erro da própria vida. Isso é muito sério. Quem falou isso foi Jesus. Então, esse texto é um texto muito esclarecedor para a gente, né? Para que a gente possa entender alguns aspectos da nossa vida cristã que às vezes a gente não entende porque não conhece a palavra. E aí Jesus continua: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, gente, olha só. O mesmo Jesus que fala que a gente não pode julgar lá no início, né, aqui no início do capítulo 7, aqui ele está falando: olha, vocês não devem dar as coisas santas para os cães, nem as coisas santas para os porcos. O que Jesus está dizendo aí? Vocês precisam ter um critério, tá? Vocês precisam ter um critério. Como Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse: você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Então, o nosso grande equilíbrio aí é isso. Você não fazer julgamentos desnecessários, mas as suas ações precisam ter critério,
tá? Nós precisamos ter os olhos abertos, os nossos ouvidos atentos e discernimento claro sobre a realidade à nossa volta. Nós não podemos ser pessoas alienadas. Nós precisamos distinguir quem é ovelha, quem é cão, quem é porco e quem é lobo. A gente precisa ter esse discernimento. Jesus nos ensinou aqui. Não deis as coisas santas aos cães. Não lancem as vossas pérolas aos porcos. Dar aos cães o que é santo e lançar pérolas aos porcos é agir insensatamente. Para saber quem são os cães, os porcos, é preciso fazer um julgamento. E aí, nesse caso aqui, o julgamento é muito necessário, tá? Você precisa distinguir entre um falso profeta e um verdadeiro profeta. Porque tem muitos profetas por aí. Quem é falso? Quem é verdadeiro? Você precisa ter esse discernimento. Aqui na Bíblia de Aplicação Pessoal, sobre isso, olha o que está escrito. De acordo com a lei, os porcos são animais imundos. Qualquer um que tocasse em um animal imundo se tornava impuro e não poderia ir ao templo para adorar até que a impureza fosse removida. Jesus disse que não devemos confiar as coisas sagradas a pessoas profanas e impuras. É inútil tentar ministrar os santos ensinamentos a pessoas que não querem ouvir, mas apenas contradizer ou desprezar aquilo que falamos. Não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos, claro que não, mas é necessário ser sábio, ter discernimento ao testemunhar, para que o nosso tempo não seja gasto em vão. Então, gente, é preciso ter discernimento. E o apóstolo João, lá em 1 João 4:1, ele já fala sobre isso, né? Vamos ler lá, 1 João, pega a sua Bíblia aí, abre aí, 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que está dizendo, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá entendendo, gente? Que a gente precisa ter um critério. Por que Jesus fala dos cães, né? Não dar as coisas sagradas aos cães, nem as nossas pérolas aos porcos. Se você jogar uma carne para um cão, né? Uma carne, vamos supor, uma carne que foi oferecida a Deus, você jogar para os cães vão comer? Vão. Mas eles vão comer muito rapidamente com aquela gana, e uma coisa sagrada não deve ser dada para um cão. Se você der uma pérola para um porco, ele vai confundir com alimento, mas quando ele descobrir que aquilo não é alimento, ele vai pisotear aquilo. Porque você já viu o comportamento de javali e de porco? Quando eles não gostam de alguma coisa, quando eles se enfurecem com alguma coisa, você já viu? Como é que eles ficam? Eles dilaceram as presas. Quando eles estão enfurecidos, até animal selvagem tem medo. Sabe? Então, é desnecessário, é perda de tempo você ficar oferecendo o evangelho, muitas vezes, para pessoas que desprezam e escarnecem do evangelho. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Se você for para a Bíblia, você vai ver que foi por causa disso que Jesus recusou a falar com Herodes. Abre a sua Bíblia lá em Lucas. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 9. Lucas 23, 9. Olha o que está dizendo aí. Paz, Senhor, irmã Luz, tudo bem? Deus abençoe. Que bom ter a senhora aqui na minha live. Lucas 23, versículo 9, diz assim: e interrogava-o com muitas palavras. Aqui está falando Jesus perante Herodes, tá, gente? Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Tá entendendo? Bem como responder aos líderes religiosos que tentaram armar uma cilada. Lá em Lucas 21, Lucas ou é aqui Mateus? Eu acho que é o próprio Mateus, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus 21, versículo 23...
Olha o que está dizendo. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, dizendo: com que autoridade você faz isso, Jesus? Quem te deu essa autoridade? Aí sabe o que Jesus fez? Jesus não respondeu com que autoridade ele fazia. Jesus fez uma outra pergunta. Eu também vou perguntar uma coisa para vocês. O batismo de João era da onde? Era do céu ou era da terra? Aí eles ficaram, né, numa saia justa. Porque eles falaram, se a gente disser que é do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram? Se a gente disser que é da terra, o povo vai nos apedrejar aqui, porque todo mundo considera João um profeta. Então, você percebe que Jesus conhecia o coração dos escribas e dos fariseus, daquelas pessoas que estavam ali para armar uma cilada para ele. Ele tinha esse discernimento e ele não respondeu. Então, Jesus aqui está nos ensinando: não deis as vossas pérolas aos porcos. Não deis as coisas santas aos cães. Foi por causa desse mesmo princípio que Jesus ensinou aqui que o apóstolo Paulo se recusou a argumentar com pessoas que resistiam à palavra de Deus. Olha, o apóstolo Paulo gostava de pregar. Se tinha um homem que gostava de pregar, era o apóstolo Paulo, gente. Ele saía, ele entrava em navio, onde que ele ia, ele pregava. Mas em alguns momentos, você pode ler em Atos 13, do 44 ao 49, ele se recusou a argumentar com algumas pessoas, porque ele sabia... Deus deu discernimento para o apóstolo Paulo para entender que não ia adiantar uma argumentação ali. Que as pessoas ali não estavam interessadas no evangelho. Tá entendendo? Elas estavam ali desprezando a palavra. Então você precisa ter esse discernimento. Agora é o momento de eu falar, de eu ensinar, de eu pregar. Se as pessoas estão desprezando, é um cão, é um porco, você não tem que perder o seu tempo. Tu está perdendo o seu tempo ali. Então, esse discernimento nós precisamos ter. Olha que ensinamento poderoso que Jesus dá aqui no Sermão do Monte, aqui no capítulo 7, gente. Muito importante esse ensinamento. A gente precisa ter esse critério, porque a gente lida com todo tipo de pessoa. Muitas vezes nós somos impelidos pelo Espírito Santo para falar com aquela pessoa. E é aquele momento certo, aquela pessoa precisa ouvir aquela palavra naquele momento. E glória a Deus por isso, que Deus usa os seus profetas, os seus santos, os seus vasos, para poder falar. Agora, em alguns momentos, o próprio Espírito Santo faz você calar. Não perca tempo com isso aí, porque essa pessoa despreza. Essa pessoa vai zombar, vai escarnecer, ela despreza. Então, quando você tem esse discernimento, né? Eu já preguei para algumas pessoas, uma pessoa em especial, eu preguei quase 2 anos para uma mesma pessoa. Direto. Investindo ali, investindo ali, investindo ali. Chegou uma hora que o Espírito Santo falou para mim, parou. Aqui é o limite. A oportunidade que eu tinha para dar para essa pessoa, eu já dei. Agora você não vai falar mais nada. Agora você vai fechar sua boca e vai deixar a pessoa tomar a própria decisão. Então a gente tem que ter realmente esse discernimento, né? Quando é a mesma coisa conselho. A pessoa tá te pedindo conselho. Realmente ela quer aquele conselho? Até isso você precisa ter discernimento. Às vezes a pessoa não quer. A pessoa tá ali fazendo uma média com você, mas não tá ouvindo nada que você tá falando. Sai dali, ela vai fazer o que dá na cabeça dela. Então, e a gente tá ali perdendo tempo, né? O Mike Murdock, ele fala muito sobre isso também. A diferença entre um discípulo e um parasita. A gente tem que ter esse discernimento, gente. O discípulo quer o que tá no teu coração. O parasita quer o que tá na tua mão. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Tá? O parasita é dá, suga, tira você do seu foco, tira o seu tempo, fica ali, sabe, te alugando o tempo todo e não vai para lugar nenhum, te atrapalha. O discípulo não. O discípulo, ele tá ali junto contigo porque ele quer aprender. Você vê a sede na pessoa. A pessoa quer aprender. E a pessoa faz mudanças significativas na própria vida, andando com você, aprendendo com você. Você vê, você fica até feliz, né? Quando tem um discípulo ali querendo aprender, um talmidim, né? Conforme o hebraico fala. É aquela pessoa que aprende e ela ensina. É um processo retroativo, que vai e vem. A pessoa aprende e ela ensina. Ela aprende e ela ensina. Ela aprende e ela ensina.
O parasita não. O parasita, ele aprende, né? Ele recebe o que tu tá falando, mas ele não faz mudanças significativas nenhuma na vida. Então ele tá perdendo tempo dele e tá te atrapalhando também. Porque você poderia estar investindo em outra pessoa e a pessoa fica ali te consumindo. A gente precisa ter esse discernimento também. Jesus falou sobre isso. E mais embaixo ele já vai mudar de assunto, vai falar sobre a oração, né? E muito interessante aqui quando Jesus fala sobre oração, ele fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, versículo 7. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Vocês notem aqui como que foi usado os verbos, né? São verbos de, como eu posso dizer, de ordem. São verbos imperativos, são verbos de ordem. Pedi, buscai, batei. Então, se você vê como é a progressão desses verbos, pedir, buscar e bater, Jesus está falando aqui sobre a oração que tem a ver com humildade, pedir, tem a ver com perseverança, buscai, e tem a ver com ousadia, bater. Muito interessante, né? Jesus está dando mais um ensinamento sobre oração. Oração é constância. Oração exige vigor e exige persistência. Os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. Tem que ter constância, tem que ter humildade, tem que ter perseverança, tem que ter ousadia. Muita gente não recebe o que está pedindo porque é uma pessoa inconstante. Ela não continua. Ela não continua pedindo, ela não continua buscando, ela não continua batendo. Então, existe uma promessa para quem continua pedindo, para quem continua buscando, para quem continua batendo. Onde está essa promessa? Porque aquele que pede, versículo 8, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Se a pessoa desiste fácil, ela não vai receber. É o que Jesus está dizendo aqui, gente. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Aquele que pede, recebe. Se você pede, para de pedir, provavelmente você não vai receber. Deus não está vendo constância em você? Deus não está vendo realmente o que você quer? O que Jesus está ensinando aqui? Peça. Você precisa? Peça. Você tem que ser constante em pedir. Você não pode desistir fácil. Peça. Busque. Buscar exige, gente. Às vezes, a gente dormir um pouco menos. Acordar de madrugada, orar. Deus quer ver realmente o que você quer. Deus quer ver a tua perseverança. Deus quer ver a tua ousadia. Então, a oração exige isso. E tem uma promessa atrelada a essa constância. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então, Jesus está ensinando. Jesus, gente, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Se tem uma pessoa que pode nos ensinar sobre oração, é Jesus. Jesus orava. Jesus, em todas as ocupações dele, em tudo que ele fez quando esteve aqui, na sua forma terrena, né? Mesmo assim, ele separava tempo para orar. Ele nos ensinou a orar. Aqui mesmo, né? A gente já estudou aqui em Mateus. Nós estamos estudando aqui o livro de Mateus. Jesus ensinou sobre oração, quando ele falou, né? Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto. Ele vai te recompensar. Ele nos ensinou a orar, né? Aquela oração famosa e popular, né? Que todo mundo conhece, mesmo quem não é cristão. A oração do Pai Nosso. Essa live está gravada aí. Se você não assistiu, assista, que foi uma bênção. Então, gente, Jesus aqui nos ensina. Por quê? Por que ele está insistindo para a gente pedir, bater? Por que ele está insistindo? Porque ele sabe o Deus que está ouvindo a oração. Ele sabe o Deus que está ouvindo a oração. Jesus vai falar agora da generosidade da pessoa que está ouvindo a oração. Do versículo 9 ao versículo 12, olha o que ele fala. Qual de vós é o homem que o filho vai pedir um pão e ele vai dar uma pedra? Qual é o pai
que o filho vai te pedir um peixe e ele vai dar uma serpente. Gente, olha que coisa linda que Jesus está falando aqui. Se vocês são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, vocês fazem tudo o que vocês podem para atender o pedido dos filhos de vocês. Vocês acham que Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, não vai dar o que você precisa? Então Jesus está falando, o nosso Pai é um Pai generoso, Ele tem prazer em nos abençoar. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Jesus aqui está nos ensinando, não desista, continua batendo, continua buscando, continua pedindo, porque o nosso Pai é um bom Deus. O nosso Pai é um Deus abençoador, é um Deus generoso, que tem prazer em nos abençoar. Eu tenho um vídeo também falando sobre isso. Por que nossas orações não são respondidas? Tá aqui no meu Instagram e tá lá no meu YouTube também. No meu YouTube é mais fácil para você achar. Por que as nossas orações não são atendidas? Se você não assistiu esse vídeo ainda, assista, porque tá uma bênção. Vai lá no Alê com Bíblia, lá no YouTube, procura esse vídeo e assiste, você vai entender muita coisa sobre oração. E depois, Jesus fala no versículo 13 e 14, tá? Ele fala no 12, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhe vocês também, porque esta é a lei dos profetas. Né? Jesus está nos ensinando aqui. Se você quer ser bem tratado, trate bem as pessoas. Né? Por quê, gente? Às vezes, aquela pessoa que você está tratando bem, ela não vai retribuir isso, mas Deus vai fazer isso voltar para a sua vida. Porque quando a gente abençoa, nós também somos abençoados. É a lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita. O próprio verbo dar, tem até aí no meu Instagram essa semana eu coloquei sobre o dar, né? No hebraico, ele é um caminho retroativo, né? Ele é assim, você dá e você recebe. É um segredo, né? Tem algumas pessoas da minha família que falam assim, poxa Dinha, me chamam de Dinha, né? Algumas pessoas da minha família. Cara, você ganha muita coisa. Você ganha muita coisa, porque eu dou muita coisa também, né? Então é um caminho, né? Você dá, você abençoa e você também recebe. Então Jesus aqui está nos ensinando se a gente quer o bem, a gente precisa fazer o bem. Mesmo que aquele bem não venha por aquele mesmo caminho, ele vai te encontrar. O bem sempre encontra a gente. E ele fala lá no versículo 13 e 14, que a gente vai ficar só aqui, tá? Nós já estamos terminando já a nossa live, mas ele termina essa sentença aqui, essa perícope, né? Falando sobre a porta. Versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos há que a encontrem. Esse texto aqui é muito forte, muito importante. É uma realidade espiritual que às vezes as pessoas não tomam conhecimento ou não querem saber, mas Jesus explicou aqui, tá? Há somente duas portas, gente. No mundo espiritual só existe duas portas. No mundo espiritual só existem dois caminhos. Existe a porta larga e existe a porta estreita. Existe o caminho largo e existe o caminho estreito. No caminho largo e na porta larga transitam multidões de pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Multidões de pessoas estão. Porque o caminho é largo. É fácil de achar. É fácil de andar por ele. Não tem obstrução nenhuma. Então, o caminho largo e a porta larga é transitado por multidões. Nessa porta larga e nesse caminho largo não tem nada que seja proibido. Tudo é liberado, pode fazer tudo. Prazeres liberados, diversões liberadas, riquezas, fama, sucesso, facilidades, pecado. Tá tudo liberado. Já na porta estreita e no caminho estreito, é um caminho estreito, como está dizendo. Experimenta andar num caminho estreito. Experimenta andar no caminho, mato, e aquele caminho estreitinho para tu andar. É difícil você andar no caminho estreito. Ninguém quer.
As pessoas querem um caminho largo, uma porta larga. Ninguém quer passar dificuldade. Ninguém quer andar num caminho íngreme, apertado. Ninguém quer andar num lugar que vai exigir você abaixar, você passar devagarzinho, né? Um lugar que vai exigir renúncia de você, sacrifício de você, esforço de você. E Jesus está falando aqui que poucas pessoas encontram o caminho apertado e a porta estreita, poucas pessoas encontram. Só que o que a gente percebe no mundo, né? Falando de uma maneira geral? Morreu um artista, todo mundo vê na televisão, assiste filme da pessoa, é um artista, enfim, um cantor, o que for. No outro dia que a pessoa morreu, já está lá na rede social, fulano está no céu. Se for um jogador de futebol, o jogador de futebol está jogando bola no céu. Se for uma cantora, a cantora está cantando no céu. Se for um cantor, o cantor está cantando no céu. As pessoas têm uma facilidade de colocar todo mundo no céu, que é uma coisa impressionante. A pessoa nunca viveu aqui, de acordo com os preceitos bíblicos, não viveu segundo a palavra de Deus, estava andando no caminho largo, na porta larga, e as pessoas acham que essa pessoa está no céu. Gente, se isso for verdade, a Bíblia é mentirosa. Jesus mentiu quando disse sobre essa realidade. Sabe? Então, hoje a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente, né, com o advento da internet, não estou aqui falando mal da internet, é uma coisa boa, é uma porta que Deus abriu para a gente falar de Jesus, mas o que tem de especialista de coisa nenhuma na internet, gente, tá assim, ó. Especialista em coisa nenhuma. A pessoa não sabe de nada e só quer falar. Sabe? Então as pessoas inventam, criam as coisas na cabeça dela e acham que aquilo ali é verdade. Não é. A Bíblia fala que só existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Só existem duas realidades no mundo espiritual, gente. Não tem como fugir disso. Não tem. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro no mundo espiritual. Sabe? C.S. Lewis falou uma coisa muito interessante. Ele disse que cada centímetro quadrado dessa terra é reivindicado por Deus ou contra-reivindicado por Satanás. Não existe campo neutro na terra. Não existe, gente. Ou você está no lado de Deus ou você está do lado do mal. Ou você está caminhando num caminho largo ou você está caminhando num caminho estreito. Ou você está entrando pela porta larga ou você está entrando pela porta estreita. E o que Jesus falou aqui? Entrai pela porta estreita. Tem duas realidades. Escolhe a estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. É Jesus que está dizendo isso, não é a irmã Alessandra, não. É Jesus. E Jesus fala no 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucas pessoas são que encontram essa porta e esse caminho. E o caminho para o céu não tem outro. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe outra forma de ir para Deus como seu Pai, se não for Jesus. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Isso é meia verdade. Todos os caminhos levam a Deus, sim, porque no final de qualquer caminho você vai se encontrar com o teu Criador e vai ter que dar conta da sua vida. Mas se você quiser ser feliz de verdade, ter seu nome escrito no livro da vida, ir para o céu quando morrer, você precisa estar no caminho estreito, na porta estreita. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. Então não tem meio termo, gente. Não tem como você adorar Deus, tomar café com Deus Pai e fazer um lanchinho com o diabo de tarde. Tá? Não tem como você louvar a Deus na igreja e dia de semana você ficar escutando música do mundo. Essa que é a realidade. Não tem como ser de Deus e pular carnaval, não. Não tem, gente. Deus não divide adoração. Se você não dá o primeiro lugar para Deus, ele não vai ficar com o segundo lugar. Esquece isso.
Se você não deu o primeiro lugar para Deus, ele não vai aceitar o segundo. Deus não divide a adoração. Israel aprendeu isso a duras penas. A nação de Israel aprendeu isso a duras penas. No caminho da idolatria, Deus mandou para o exílio. Mandou para a Babilônia. Israel, a parte norte, praticamente se acabou. Foi para o exílio assírio, né? Morreu nas mãos dos assírios, praticamente acabou. Deus preservou Judá. Deus preservou Judá, mandou para o exílio babilônico. Quando Judá sai do exílio babilônico, vocês podem, tipo assim, dizer tudo sobre a nação de Israel, menos que eles são idólatras. Nenhum israelita é idólatra, eles adoram só a Deus. Porque eles aprenderam da pior maneira, que Deus não divide adoração com ninguém. E tem crente que ainda não aprendeu isso. Tá com a Bíblia na mão, vai pro culto todo dia, mas não aprendeu isso ainda. Acha que dá para viver duas vidas. Acha que a nossa vida é descolada da vida espiritual. Não é. Eu não sou crente no dia da semana, eu não sou crente na minha faculdade, eu não sou crente na escola, eu não sou crente no meu local de trabalho e eu acho que eu posso ser crente dia de domingo. Bota a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. E acha que é crente. Não, gente. Não é isso que a Bíblia fala, não. Não é isso que a palavra de Deus fala, não. Ou você está na porta larga ou você está na porta estreita. Não existe uma porta intermediária, tá? Não existe, morreu, não estava bem legal, vai para o purgatório purgar para depois ir para o céu. Não existe isso, isso é fantasia, isso não existe, tá? Isso não existe. O teu problema com Deus, a tua situação com Deus tem que ser resolvida enquanto tu tá vivo e respirando. Depois que você morrer, não tem como resolver nada. Não tem missa do 7º dia, não tem vela, não tem oração do padre, não tem oração do pastor, não tem nada que possa resolver o problema da pessoa. Ela escolhe, ela decide aqui e agora. Na realidade, a nossa vida aqui na Terra é uma oportunidade para a gente fazer a nossa escolha. Onde você vai passar a sua eternidade? Você escolhe aqui e agora. Quem disse isso não fui eu, é Jesus que está dizendo. Procure entrar. Porfiai por entrar na porta estreita, porque a porta larga está levando muita gente para o inferno. E depois não adianta chorar, gente, não adianta chorar. Existem vários textos na Bíblia que falam dessa realidade, tá? As pessoas acham que morreu, acabou. Não morreu, não acabou, não. Jesus falou da parábola do rico e do Lázaro. Os dois morreram, os dois foram enterrados. E logo depois uma história se sucede. O mendigo, Lázaro, vai para o seio de Abraão. Por que a Bíblia fala mendigo? Porque ele tinha ausência de tudo, para dizer que a vida dele era totalmente diferente do rico, que tinha tudo aqui, mas não tinha salvação. E Lázaro não tinha nada aqui, mas tinha salvação. Depois que eles morreram, a história não acabou, não. O rico viu Lázaro no seio de Abraão de longe e ele pediu a Deus para que mandasse alguém na casa dele para avisar os parentes dele, para que os parentes dele não viessem para a mesma situação em que ele estava. O que foi dito para ele? Não, lá ele tem a lei e os profetas. Se eles não acreditam em pessoas que estão vivas conversando com ele, como é que ele vai acreditar no morto que voltou? Não, nada disso. Então aí, já cai por terra um monte de coisa, né? As pessoas acharem que morreu, acabou. Não, morreu, acabou, não. Morreu, acabou, não. Aí que começa. Porque hoje as pessoas se livram da justiça humana, mas da justiça de Deus ninguém vai se livrar. Tem uma coisa dentro de você que não pode morrer. Teu corpo morre, teu espírito não. Tua alma não. Você vai dar conta da sua vida. Você vai ter que prestar conta da sua vida. Diante de Deus, gente, ninguém morreu. Tá todo mundo vivo e consciente. Tanto os que estão com Cristo, quanto aqueles que estão afastados de Cristo. Porque aqui na terra, viver sem Cristo é mole. Pior é morrer sem Ele, tá? Porque você não ama Cristo, você não vive por Cristo aqui, mas você come uma coisa gostosa, você ri, você vê o pôr do sol, a chuva cai sobre você, você passeia, você viaja, você desfruta de um mundo que Deus fez. Porque a própria Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto.
Essa é a graça universal, vamos dizer assim, né? É a graça que todo mundo desfruta aqui na Terra. Mas, para desfrutar o céu, você precisa tomar essa decisão aqui e agora. Então, porfiai por entrar pela porta estreita. Então, nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Paramos no versículo 14. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade a esses versículos, estudando versículo por versículo. Se você é novo aqui nessa página, todos os capítulos de Mateus estão gravados aqui no meu Instagram, só procurar aí, tá? Mateus. Ou se você tiver facilidade com o YouTube, vai lá no meu YouTube, a Ler com Bíblia, e você vai achar todas essas lives sobre o livro de Mateus também. Então, com certeza, você vai aprender bastante, vai ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos conhecer a Bíblia e conhecer a palavra. Roseli também está aí. Deus abençoe, Roseli. Deus abençoe todo mundo que está aqui comigo aqui nessa live, tá bom? E continue lendo a Bíblia, continue apaixonado por Jesus, continue amando a palavra do Senhor, porque estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos. Quem não conhece a palavra vai ser enganado, né? Os falsos profetas estão por aí, né? Então nós não podemos ser enganados por nada nem ninguém. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Não deixe ser enganado por qualquer palavra, por qualquer falácia, que você possa meditar dia e noite na palavra de Deus. O próprio Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então precisamos conhecer a palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada, um domingo abençoado amanhã, nas suas igrejas, né, nas suas congregações, e que seja uma semana de bênção para mim e para você. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.